Olá pessoas, vamos lá, segunda parte da aula sobre Schopenhauer. Há alguns elementos que eu queria explorar, faltou espaço no quadro, a gente preencheu, então continuemos. A visão existencial do Schopenhauer, embora seja uma visão que dialogue com o ateísmo, Schopenhauer não era praticante de nenhuma doutrina religiosa, era um filósofo ateu, mas ele entendia dois elementos da cultura antiga que poderia ser absorvida enquanto sistema filosófico, enquanto doutrina filosófica. Então ele foi muitíssimo influenciado por uma tradição ocidental, especialmente quando ele dialoga com o conceito de ataraxia do período helenístico. Não sei se vocês se lembram, se não se lembram, vai lá no vídeo do período helenístico, que eu trabalhei esse conceito, muito difundido lá no final da Antiguidade, onde se buscava existencialmente uma espécie de administração interior, controle das emoções, a busca por nunca se perturbar, né? Buscar ter uma relação amena, uma relação confortável com o mundo. E ele bebeu muito da fonte também do conceito de nirvana. Obviamente eu não estou falando da banda, né? Mas do estado de espírito buscado ali pelos budistas, pela tradição oriental. Então, ele dialoga muito essas contribuições do hinduísmo, do budismo em relação ao controle espiritual, a uma administração do eu, e bebe também na fonte do período helenístico. Esses dois conceitos são chave. Tradição oriental, especialmente em tradições como a budista, e a busca pela ataraxia do pessoal lá do período helenístico, como objetos de reflexão, segundo Schopenhauer, para que busquemos a administração existencial de modo que a nossa vida se torne mais suportável, já que, segundo ele, nós somos marcados pela dor e pelo sofrimento. Então, devemos buscar alguns caminhos para amenizar essa dor e sofrimento. Um dos caminhos que ele sugere, inclusive, é aquele que eu falei no vídeo passado, a ética da compaixão. Pois bem, nesse sentido, o Schopenhauer, ao construir essa teoria existencial, ele não está nos propondo um caminho para uma vida feliz, porque, segundo ele, não há como atingir uma vida plenamente feliz. Quem aposta nesse caminho acaba incorrendo numa ilusão, numa espécie de engodo. Então a gente tem que aceitar a vida como sofrimento e aprender a administrar esse sofrimento. Por exemplo, parte do interesse dele com o budismo vem do fato de ser uma religião sem Deus. Não há Deus na tradição budista, né? Há um equilíbrio do cosmos, da natureza, dos seres vivos, do meu eu com o mundo, né? E isso chamou muita atenção do Schopenhauer na feitura da sua filosofia. Além desse elemento, outros dois que eu queria destacar com vocês no vídeo é sobre a reflexão que ele faz a respeito do discurso filosófico e sobre a influência que ele acabou por exercer num filósofo muito relevante chamado Friedrich Nietzsche. Sobre o discurso, o Schopenhauer desenvolveu uma categoria analítica que inclusive está muito popular agora, eu já vi muita gente mencionando isso na TV, em redes sociais, que é aquilo que ele chamou de argumento ad hominem e argumento ad verecundiam, que são expressões em latim, que para ele são duas ferramentas amplamente utilizadas em debates, em discussões, e que elas têm que ser pensadas com calma. O que ele chama de argumento ad hominem? É quando alguém utiliza uma estrutura argumentativa onde o conteúdo ele se torna secundário. Você está interessado em desqualificar a pessoa e não exatamente aquilo que ela diz. Sabe aquelas situações em que você vê alguém que você não gosta assumindo um discurso e você já desqualifica aquele discurso antes mesmo de verificar aquilo que foi dito, porque você desqualifica a pessoa? É exatamente isso que a gente chama de argumento ad hominem, né? E se já viu a situação inversa, quando você acolhe o discurso de autoridade e admite como verdadeira aquela informação simplesmente porque foi dito por alguém que você confia muito? Isso é o argumento ad verecundiam, que é o argumento de autoridade, aquela coisa do tipo: eu emito um certo juízo de valor, aí, sei lá, uma pessoa com formação em jornalismo, eu emiti um valor sobre o universo da comunicação,
e aí a pessoa diz: você não é formado em jornalismo, então você não tem autoridade para refletir sobre isso. Eventualmente a reflexão ela teve ali até alguma qualidade, mas ela é desqualificada pela ausência do discurso de autoridade, né, da formação e do diploma. Isso é um discurso inválido, segundo Arthur Schopenhauer. Seria a mesma coisa que alguém trazer um discurso filosófico super consistente e eu desqualificar o discurso filosófico da pessoa porque ela não tem um diploma de filósofo e eu tenho. Então eu me coloco numa condição de superioridade apenas por conta desse meu pedaço de papel. Isso é um discurso que não tem legitimidade, segundo Schopenhauer, um discurso de autoridade, né? A gente tem que ter cuidado na avaliação dos nossos argumentos a fim de perceber se a gente está incorrendo nesse tipo de discurso, né, contra o homem ou de autoridade. E a gente deve evitar isso, dizia o Arthur Schopenhauer, né? Interessante. Além disso, ele foi um cara que exerceu uma influência num filósofo que talvez tenha sido até maior que ele, ou pelo menos mais midiático hoje em dia, que é o Friedrich Nietzsche. O Nietzsche viveu depois, né? O Schopenhauer morre ali no meio do século XIX e o Nietzsche morre em 1900, já para a virada para o século XX. O Nietzsche, na sua juventude, era schopenhaueriano, e um dos exemplos mais bem acabados disso é este estudo, este ensaio dele chamado A Visão Dionisíaca do Mundo. Essa é a primeira grande publicação do Nietzsche. Ele publicou com, salvo engano, 25 anos de idade. Com 25 anos de idade, o Nietzsche já era filólogo, ou seja, um especialista lá em depuração das línguas originárias, grego, latim, hebraico, aramaico. Ele era filósofo de formação, doutor em filosofia, era teólogo de formação, apesar de ateu, e era professor titular da Universidade da Basileia, uma das maiores universidades do mundo, na Suíça. E quando publicou este livro, que foi o livro de preparação para um dos seus grandes livros, chamado O Nascimento da Tragédia. O Nietzsche, nessa época, ele tinha uma leitura existencial fortemente schopenhaueriana e pessimista. Gradativamente, ele passou a criticar essa leitura pessimista do Schopenhauer e constituiu um pensamento realmente autoral. Mas sobre o Nietzsche eu não vou querer entrar nesse meandro por enquanto, porque ele merece outros vídeos, né, que a gente se põe a analisar somente ele. E isso vai ficar para a semana que vem, tá bom? Então, por hoje tá ótimo. Por gentileza, leiam bastante sobre Schopenhauer, não se contente apenas com esse vídeo, tá certo? Até a semana que vem, tchau, tchau.